o nome da palestra, deixa eu ver se eu vou. Humanitarismo, reencarnação e anamagogia. E ele está aqui para trazer essa percepção, para nos envolver com mais essa verdade, para nos acrescentar dentro do nosso roteiro, nos aproximando ainda mais da espiritualidade de Jesus. Você quer que Você quer o microfone? Não, sem microfone, cara, porque vai filmar, né? Pode ficar onde Pode, você quiser, se ela Fica a gente movimento. é o movimento, não tem problema não. Ok. E, bem, então, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, poder falar um pouquinho com vocês. O que eu vou transmitir nesses minutos é um pouquinho uma experiência que foi também mediúnica, né? De sistematização de uma teoria espiritualista, que de certa forma não é tão nova assim. Se a gente for ver, ela tem referência em várias doutrinas, tanto do hinduísmo, do budismo, do taoísmo, do próprio espiritismo, né? É meio que uma síntese de várias teorias, mas que traz algumas questões um pouco diferentes daquelas que nós estamos acostumados com a leitura mais tradicional kardecista, né? Então traz alguns elementos um pouco diferentes. Não trabalho como se fosse não ter uma verdade absoluta, né? Mas é uma teoria sobre a vida. E essa teoria acaba, de certa forma, norteando o trabalho com algumas técnicas que eu tenho trabalhado aí nas últimas 2 décadas já, né? São 20 anos. E o nome que nós demos foi animagogia, o nome acho que é o que menos importa, mas eu vou passar um pouquinho para vocês dessa concepção. Então, eu vou me restringir um pouquinho no tempo, então até às 9 eu vou fazer essa exposição, aí das 9 às 9h15 eu quero conduzir uma meditação com vocês. Então assim, vamos dizer, não teria nessa primeira oportunidade um espaço para um debate, né? Mas a gente pode marcar depois uma outra data para ser mais uma roda de conversa, para vocês poderem tirar dúvidas, né? Fazer alguns questionamentos. Então vamos lá. O que fundamenta essa animagogia? Então, em primeiro lugar, e praticamente todas as filosofias espiritualistas concordam, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humanizada, humana, né? Então nós não somos somente esse corpo físico, nós somos um ser espiritual. Agora, nessa concepção que nós estamos trazendo, nós vivemos simultaneamente em 4 dimensões, né? Então nós seríamos seres multidimensionais, partindo do espírito até chegar aqui na matéria. E essa relação multidimensional, vamos dizer, ela não é dicotômica, não é separada. Então o mundo espiritual vai se projetando nas outras dimensões, que vou explicar aqui para vocês, até chegar na parte física. Então o que a gente começa a falar, né? O mundo material e o mundo espiritual, como se fossem 2 coisas diferentes, na verdade é uma só, né? O material está inserido no espiritual, né? Então a nossa vida aqui, ela está, o nosso corpo também, a nossa vida humanizada está inserida nessa dimensão maior que é o espiritual. Aí, essas dimensões, nós demos alguns nomes, mas para fins didáticos, né? De melhor compreender essas dimensões. Então eu vou passar para vocês quais seriam essas 4 dimensões. Vou falar um pouquinho de como seria, né, nessa concepção teórica, a encarnação do espírito e o que acontece depois, vamos dizer, após a morte, seria o voltar. Porque é aí que vai surgir, vamos dizer, os problemas, né, que a gente acaba enfrentando em alguns trabalhos mediúnicos, né? Então vai ficar mais fácil compreender quem são aquelas entidades que vêm para serem socorridas, né? Então vamos lá. Então, como eu falei, nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana ou humanizada. Eu prefiro esse termo humanizado, vocês vão entender por quê. Então, o que seria o espírito? Aí é a grande questão, a gente não sabe. Né? Então, o que é o espírito? A gente racionalmente consegue deduzir que existe. Agora, o que é o espírito, a gente não sabe. No próprio livro dos Espíritos tem essa pergunta, né? O Kardec pergunta o que é o espírito e eles falam: olha, para vocês, né, não é nada. Mas
para dizer que é uma chama, que é um clarão, né? Então, assim, a gente não tem condições de racionalmente compreender o que seria essa essência espiritual, né? Então, pela razão, a gente deduz que existe essa essência espiritual. Agora, o que é, a gente não sabe. Agora, o que a gente pode dizer a respeito dela, dessa essência espiritual, é que ela não é humana. Isso que é a parte fundamental dessa reflexão. O espírito não é humano, é algo que transcende o humano, né? Então, como a nossa mente ela é humanizada, a gente não consegue compreender o que está além do humano. A gente vai compreender um dia, não é agora. Então, o espírito ele tem que partir disso. É algo que está além do humano. Agora, esse espírito que está além do humano, ele vai se humanizar, né? Por isso nós somos seres humanizados. Essa essência espiritual, ela já teve outras experiências, né? De certa forma, quase todas as tradições espiritualistas reconhecem que nós tivemos encarnações aí como animais. Então essa essência espiritual, ela já foi animal. Então já foi um ser animalizado. Nós estamos agora seres humanizados. E em breve, talvez décadas ou até séculos, vamos ser seres angelicais. Então, a fase humanizada é uma fase entre as várias fases que o espírito tem. Então, falei, o espírito não é humano, mas ele se humaniza. Então, vamos, em termos didáticos, pensar que essa dimensão onde o espírito foi criado, vamos chamar de logosfera. Logos é traduzido normalmente como razão, mas é muito mais que razão. Seria o espírito, a essência mesmo, né? E a nossa essência espiritual está lá, nessa logosfera. Ela não sai de lá. Quando a gente fala em encarnação, dá a impressão que o espírito está dentro do corpo. Não está. O espírito continua lá. Só que ele vai se projetar, né, através de energias, etc., no corpo. Está ligado ao corpo, mas ele não está aqui. Então, nessa dimensão que nós chamamos de logosfera, onde está o espírito? Aí eu perguntei para um preto velho, né, o pai Joaquim, mas o que o espírito faz nessa dimensão espiritual? Ele falou, para você ele fica espiritando. Então, o que a gente pode saber é que o espírito espirita lá na logosfera, né? É o máximo que a gente pode saber. Então, essa essência espiritual não sai de lá, continua lá. Agora, como eu falei para vocês, nós somos na fase humanizada. Então, a nossa essência vai se humanizar. Então, é como se ela se projetasse numa dimensão inferior, né? Estivesse baixando a sua vibração numa outra dimensão, que nós vamos chamar de noosfera. Nous, em grego, seria algo já como alma, né? Alma, espírito, mas não é alma. A gente distingue espírito de alma. Então, na noosfera seria a dimensão da alma. Nós, né, enquanto humanizados, nessa dimensão que a gente chama de noosfera, nós vibramos já uma consciência humana, que eu vou usar o termo de arquétipo. Então, ali que estão os arquétipos para nós vivenciarmos futuramente na encarnação. Então, essa nossa dimensão humanizada, que está nessa noosfera, seria, vamos dizer assim, a individualidade que a gente ouve falar, por exemplo, na teosofia ou em outras doutrinas espiritualistas. Ela sim seria humanizada, né? Então, o espírito, uma luz, um clarão, quer que seja, uma chama, nessa outra dimensão já seria um ser humanizado. Só que esse ser humanizado, vamos dizer assim, ele é um ser humanizado genérico ou universal. Então ele não é homem, não é mulher, não é preto, não é branco, não é japonês, não é africano, não é nem da Terra. Né? Nós podemos encarnar na Terra, em Júpiter, até fora do sistema solar, né? Continuando sendo a mesma essência. Então, a nossa essência espiritual não é nem da Terra, né? Então, para vocês são ETs? Somos, né? Enquanto espíritos somos. E essa essência humanizada, ela também pode encarnar em vários planetas, não só na Terra. De acordo com as escolhas que ele vai fazer para a sua, vamos dizer, evolução, pode encarnar em qualquer lugar, né? Porque cada lugar é como se fosse um palco para aquela existência acontecer. De acordo com o que você quer aprender, um palco é a Terra.
Outro palco é Vênus, outro palco é não sei em que lugar. Então, os planetas também são os palcos onde nós vamos representar um papel. Agora, essa essência humanizada, né, que está lá na nosfera, eu falei, tem tudo que é humano. Então, são os arquétipos. Ali você vai poder montar o seu personagem. Então, seria a individualidade. É essa individualidade que reencarna. Então, não é necessariamente o espírito, né, aquela nossa essência espiritual. É essa dimensão humanizada, que vai fazer as escolhas humanas para viver a fase humanizada, que dura mais ou menos, segundo o Pai Joaquim, entre 7.000 a 10.000 anos. Então aquela música do Raul Seixas, né, eu nasci há 10.000 anos atrás, de certa forma ele está dizendo, né, que é o que dura mais ou menos a fase humanizada do espírito. A gente leva mais ou menos 10.000 anos vivenciando as experiências humanas para depois passar para a fase angelical. Isso em média. Uns levam menos tempo, outros levam mais tempo, né? Mas em média seria esses 10.000 anos, mais ou menos. Entre 7 a 10.000 anos. Agora, o que essa individualidade vai fazer? Essa individualidade, ela vai criar personagens ou personalidades para viver na Terra. Aí sim são as escolhas. Então, essa essência humanizada, né, vai fazer suas escolhas. Bem, nessa encarnação, na minha próxima encarnação, eu quero nascer mulher, quero ser professora, quero nascer homem, quero trabalhar em tal lugar, enfim. De acordo com o aprendizado que ele quer passar, ele vai montar um personagem. Eu não sei se vocês já brincaram de videogame, mas é igualzinho ao videogame. Quando você monta lá o teu avatar, né? Você vai brincar de corrida de carros, você monta lá o teu carrinho. Se ele é mais veloz, normalmente ele tem dificuldades em fazer curva. Se ele é menos veloz, ele tem outras habilidades. Então você vai montando ali no computador, né, o teu avatar na televisão, e depois você vai fazer a atividade. É mais ou menos como funciona para essa nossa essência humanizada, né? Ele vai montar um avatar para uma nova encarnação, para uma nova existência. Ele vai montar um bonequinho. Então nós somos um bonequinho, somos um avatar dessa essência. Né? E cada encarnação vai ser feito um novo avatar de acordo com aquilo que essa essência quer aprender. Né? Por isso nós encarnamos como homens, como mulheres, na África, na Europa, no Brasil, no Japão, né? Em contextos diferentes, de acordo com o aprendizado que você quer vivenciar. Então, por exemplo, nos anos 90, né? Há quase 30 anos atrás, tinha um joguinho, quem é mais velho que ela vai lembrar, chamava O Príncipe da Pérsia, era o nome do jogo. Eram 12 fases que você tinha que cumprir em 1 hora. Então você tinha 1 hora para passar por aquelas 12 fases. Nas primeiras experiências que você vai jogar, você nunca consegue. Então você não acaba os 60 minutos, você não passa da primeira fase. Aí você fica com aquela tensão, né? E quer jogar de novo. Aí você joga várias vezes. Depois de várias tentativas, quando falta alguns segundos para estourar o tempo, você passa para a segunda fase. Aí você fala, pô, legal, já é uma conquista. Aí você volta a jogar e vai. E nisso passa meses, passa anos, você finalmente passa nas 12 fases. Né? Você consegue fazer as 12 fases em 1 hora. Aí você domina o jogo. Aí você vai jogar, você sempre ganha. Né? Porque no começo era uma dificuldade, passar da primeira para a segunda fase. Depois passar da segunda para a terceira, e assim por diante. Quando você consegue dominar o videogame, que você joga e sempre consegue terminar, você se cansa. É a mesma coisa a nossa fase humanizada. Nas primeiras encarnações como seres humanizados, a gente vai dar cabeçada. Desencarna e fala, pô, não consegui, vou de novo. Aí você vem de novo, pá, dá cabeçada e vai. Depois de um certo tempo você começa a pegar o jeitão da coisa. Então várias vicissitudes da vida você consegue já superar com mais facilidade. Você nem percebe que é uma vicissitude. Você vê que tem coisas que acontecem na vida que você consegue tirar de letra, né? Porque você já tem uma experiência acumulada de várias encarnações. E vai chegar uma hora que vai cansar. É quando acaba a fase humanizada.
Você já não tem mais sentido nisso aqui, né? Você já passou por todas as experiências, já teve todas as experiências possíveis, né? Todas as opções que o videogame dá, você já vivenciou. Então você se cansa. É quando você vai começar a se preparar para deixar a fase humanizada e começar a seguinte, que é a fase angelical. Eu também não sei como é que é. Não me pergunte o que a gente faz na fase angelical, eu não sei. Mas é a fase seguinte do videogame, quer dizer, é um outro videogame, né? Esse aqui, já, vamos dizer, você já domina, já consegue tirar de letra, e você vai começar um outro videogame. Então é a mesma coisa, quando você está brincando com videogame, você está de certa forma representando numa outra escala o que acontece nessa dimensão maior. Então, né, nós somos um ser espiritual, estamos vivendo a fase humanizada, então ele baixa a vibração para ser esse humano genérico, vamos dizer assim. Esse humano genérico escolhe as experiências, monta um avatar, um bonequinho e encarna. Vive uma encarnação. Aí, décadas ou até séculos, enfim, vive aquela experiência. Agora vou começar a parte do retorno, que é onde começam alguns problemas. De acordo com o que você vivencia aqui na Terra, de acordo com o que você está vivenciando aqui na Terra, né, a gente vê pessoas que acabam não tendo muita preocupação com o espiritual, né? Não está muito ligado nisso. Falei, nós somos seres multidimensionais, então nosso espírito está lá na logosfera, essa alma universal está ali na nosfera, o nosso personagem na psicosfera, que é o mundo astral, e o nosso corpo físico aqui na biosfera, né? Tá cada um na sua dimensão. Quando nós desencarnamos, o que acontece? A gente só perde o corpo físico, né? O nosso personagem, nosso boneco, está lá no mundo astral, ou nessa psicosfera, e vai continuar vivendo o personagem, né? Se porventura eu morro nesse momento, eu vou continuar pensando como Adilson, não como essa individualidade que eu sei que eu sou. Eu vou continuar sendo Adilson. E vou viver o personagem Adilson durante um período. Pode ser 3 dias, pode ser décadas, pode ser séculos, né? Até chegar o momento que eu vou me desligar do Adilson e voltar àquela essência humanizada. Aí que entra o problema, porque vários espíritos desencarnam e continuam vivendo a personagem que ele criou em algum momento lá da vida dele no mundo astral. Se ele tiver de boa, vamos dizer assim, problema nenhum. Ele vai para uma colônia, vai para o nosso lar, vai para outra colônia e vai estar lá andando de aerobus, enfim, aquilo que a gente vê nos romances espíritas, está lá vivendo numa boa. Outros, porém, vão virar obsessores, vão ficar pegados nas casas, vão ficar, sei lá, fazendo outras coisas, em botecos, assim por diante, enfim. Vão continuar vivendo o personagem que ele criou no mundo astral, achando que aquilo é um mundo espiritual real, e não é. Agora, esse período vai depender da consciência espiritual de cada um. O Pai Joaquim brinca assim, né, que até Jesus ficou 3 dias para se libertar do Jesus. Né? Porque o Jesus era um personagem que viveu na Terra. Né? Agora, ele, enquanto esse espírito, ele precisou de 3 dias no mundo astral, assim, para ele se libertar, né, daquela consciência. E se ele passou 3 dias, a gente passa muito mais, né? Por isso a gente vê aí, às vezes, espíritos que estão séculos vivendo o personagem. Tem uma história do Chico Xavier que ele conta que ele foi visitar um museu. Quando ele entra no museu, ele vê um espelho do século XVII. E tinha lá, entre aspas, uma mulher, né, do lado do espelho. E ele mentalmente pergunta, né, o que ela estava fazendo ali. Ela fala, então, meu namorado me deu esse espelho e tal. Então, eu não posso largar, né? Então, o apego, então, quer dizer, se foi no século XVII, ela estava 3 séculos ali do lado do espelho, né? Então, isso demonstra a ilusão que esse espírito vivencia. Então, os espíritos que vêm para os trabalhos para serem ajudados são espíritos iludidos pelo ego, pelo personagem que eles criaram, né? Então, o que tem que ser feito? Libertá-lo do personagem. E aí tem uma coisa importante, a questão das enfermidades. Essa individualidade que a gente falou,
universal, né? Que não é homem, não é mulher, não é preto, não é branco, não adoece, não tem como adoecer. As doenças são do personagem para baixo. Então nós temos doenças físicas, mentais e emocionais. A gente fala doença espiritual, né? É uma doença espiritual. Não é. O espírito não fica doente. O espírito ele adquire novas experiências, ele adquire mais sabedoria, mas adoecer ele não adoece. Quem adoece é o personagem, né? Então as doenças mentais são doenças do personagem. As doenças físicas são do personagem encarnado, né? Então só tem doença nessas duas dimensões, a biosfera e a psicosfera. Da nosfera para cima não tem doença, então não tem como o espírito ficar doente. E como que ele se liberta? Se libertando do personagem, né? Então aquele espírito que vem, um obsessor, que está apegado na casa, que está apegado, sei lá, ao dinheiro que ele perdeu, assim por diante, a hora que ele se desliga do personagem, acaba o sofrimento dele, né? Porque é uma mudança de consciência. A hora que ele se lembra que ele é uma essência, que ele já viveu várias encarnações, aquela foi só mais uma, no estalar de dedo ele se liberta, ele consegue deixar de sofrer. Depois, num outro encontro, eu posso passar algumas experiências assim, de trabalhos mediúnicos, né? Onde tem uma série de historinhas, né, de espíritos que vão se libertando com essa tomada de consciência, né? Porque de fato a essência não é doente, então não tem como a essência adoecer, né? É o personagem que fica enfermo, ou mentalmente, ou emocionalmente, ou fisicamente, no nosso caso, né? Os que estão na psicosfera, que seria o mundo astral, ficam doentes mentalmente ou emocionalmente, não tem um corpo físico, né? Aí nós temos as três coisas, por isso que a gente teria as enfermidades. Mas assim, ficou claro, né? 4 dimensões, o nosso espírito não está aqui ligado ao corpo, está lá no plano espiritual, nessa logosfera, espiritando, né? Usar o termo do João aqui, está espiritando. A nossa essência humanizada, numa dimensão menor, é essa essência que não adoece. É a que escolhe, escolhe as existências, né, os personagens. Aí do personagem para baixo, sim, que adoece. Então, esses espíritos que estão, por exemplo, nas colônias, colônia espiritual, nosso lar ou os umbrais, é tudo na psicosfera, não é da nosfera para cima. Então as colônias são nessa dimensão, chamada psicosfera. Então, estão os espíritos iludidos, né? Até quem está no nosso lar está iludido, porque ele acredita que aquilo é um mundo real espiritual, mas não é. Aquilo é plasmado por uma etapa para ele poder se desligar, né? Vou imaginar que um espírito que encarna num contexto árabe, ele cria um personagem que vai ser árabe, né, da cultura muçulmana. Ele não pode desencarnar e nascer numa colônia, sei lá, onde tem uma tribo indígena. Ele tem que nascer numa colônia de árabes, né? Porque ele vai, aos poucos, se desligar daquela cultura, daquele personagem. Então ele nasce ele desencarna, vai parar no mundo astral, vinculado àquela cultura que ele vivencia, até que depois de um tempo ele vai se desligar, né? O pai Joaquim fala do André Luiz, ele desencarna, fica lá no umbral 8 anos, vai para o nosso lar, escreve os livros dele sobre o nosso lar, legal. Só que chega uma hora que ele fala, caramba, será que não tem algo além disso? A hora que ele tem essa consciência, ele se desliga do André Luiz e vai até acima do nosso lar. E por que isso é importante? Vamos dizer que essa é a segunda morte. A primeira morte é quando você perde o corpo físico e fica no astral, lá, curtindo o astral por um período. A segunda morte é quando você perde o corpo astral, ou perispírito, e recupera a tua consciência enquanto esse humano genérico. Por quê? Porque é ele que pode escolher. Olha que interessante. Pegar, né? O Adilson. O Adilson já é uma escolha do espírito, né? O espírito escolheu essa coisa. Como que essa coisa pode escolher uma outra? Não dá. Eu tenho que me desligar do Adilson, né? Aquilo que está inconsciente para mim, tornar consciente, para que eu possa fazer uma nova escolha. Então o Adilson vai se somar
aos anteriores, sei lá, o José, a Maria, o Manuel, a Madalena, aquele monte de encarnações que eu já tive. Essa consciência humanizada genérica vai poder avaliar, né, o que eu aprendi, o que eu não aprendi, o que eu acertei, o que eu errei, e planejar uma próxima. Então não pode ser o Adilson que vai escolher, tem que ser algo que seja acima do Adilson, né? Senão eu vou escolher a mesma coisa. Né? Não dá. Então não tem como personagem escolher uma próxima encarnação. Então a gente só pode reencarnar depois que você consegue de fato se desligar do personagem, né? Porque aí você vai poder recuperar essa tua consciência humanizada mais ampla, somar essa nova experiência às anteriores, avaliar o que você precisa aprender e planejar uma próxima, né? Então, por exemplo, eu posso desencarnar, a hora que eu me libertar do Adilson, eu avalio que eu tenho que encarnar na Palestina. Então eu vou criar um outro personagem que vai ter um outro contexto, uma outra cultura para nascer lá. Então, cada cultura, aqui na Terra, até fora da Terra, são palcos para as experiências. Então, de acordo com a experiência que você quer passar, que você quer vivenciar, vai ter o palco mais adequado. É que nem os esportes. Você não pode jogar basquete numa quadra de vôlei. Você tem que jogar basquete na quadra de basquete. Você não pode jogar tênis numa quadra de futebol. Vai ter que jogar tênis na quadra de tênis. Então, cada quadra tem a sua preparação para aquele jogo específico. A encarnação é a mesma coisa. Então, de acordo com o que você quer aprender, com o que você quer vivenciar, você vai ter que escolher um personagem e esse personagem vai ter o palco adequado, né? Então, você vai nascer num contexto adequado para a sua escolha. Então, assim, ninguém nasceu por acaso, não foi por acaso que nasceu aqui ou acolá, numa cultura ou em outra. Isso tudo foi planejado e escolhido voluntariamente, né? Então a gente escolhe voluntariamente o que nós queremos passar em função dos aprendizados que nós achamos importantes. Então, a gente vivencia essas 4 dimensões, encarna, vivencia uma prova, vivencia uma experiência, né? Uma existência, e quando desencarna vai subindo. Só que a consciência, ela é gradual. O que nós chamamos de inconsciente, na verdade, é a consciência do espírito, né? O espírito é a consciência plena. A nossa essência espiritual, a consciência dele é plena. Só que cada nível que ele abaixa, essa consciência vai ficando velada, vai se tornando inconsciente, né? Até chegar nós aqui encarnados. Então, nossa consciência de encarnados, a gente chama de ego, né? Ou de mente, é uma fatia muito pequena da nossa total consciência. Então a gente tem uma bagagem de informação muito grande dentro da gente, na nossa essência espiritual, né? E quando você desencarna, não é assim automático. Às vezes o pessoal pensa que a hora que desencarnou já vai automaticamente lembrar das suas vidas passadas, tudo. Não vai. Vai continuar vivendo o personagem, até que ela tenha uma mudança de consciência e consiga superar o personagem. Por isso a gente vê nos relatos mediúnicos, espíritos que não acreditam em reencarnação. O cara desencarna, ele continua se vendo com o mesmo corpo que ele tinha na Terra, né? Vivendo as mesmas emoções, os mesmos interesses. Ele fala, bem, isso aqui é o mundo real, espiritual, e eu sou isso aqui. Aí se ele se manifesta num trabalho mediúnico, ele fala, não, reencarnação não existe. Agora, se aos poucos ele começa a despertar a consciência dele, ele começa a se lembrar de vidas passadas. Aí ele fala, opa, não é bem assim. Aí vai se lembrando, bem, ele fala, bem, nessa aqui eu desencarnei, tenho uma aparência de homem, mas estou lembrando, na outra eu fui mulher. Aí já começa a ampliar a consciência dele. Então, chega uma hora que ele se desliga do personagem e volta a ser essa essência humanizada genérica, essa individualidade. E como eu falei, vai chegar uma hora também, depois de 7, 8, 9 mil anos, que todas as possibilidades possíveis você já vivenciou. Então não tem mais nada para você aprender. Aí o que você vai fazer? É a terceira morte. É quando você vai se desligar do personagem, vai se desligar dessa individualidade humanizada e vai poder se preparar para a fase seguinte, que é angelical. Vou começar a se preparar para viver aí a fase angelical.
Não sei em que lugar do universo isso acontece, se é aqui mesmo, se é em outro lugar. Quais são as regras do jogo, né? Então, da fase angelical não sei as regras. Da regra humana, da fase humanizada são essas. Aí vem aquela questão clássica, tem 5 minutos. Como que eu venço esse jogo, né? Então, é um videogame? Tá. E como que eu venço esse videogame? O espírito, como eu falei, a gente não sabe o que é o espírito. Mas, o espírito tem alguns atributos que já foram criados pelo espírito. Vou falar só de 3 aqui. O amor universal, a felicidade incondicional e a paz interior. A vontade também, vamos falar dessas 3 primeiras. Né? O amor, felicidade e paz interior. Isso é a essência do espírito. Por que eu não consigo viver esse amor universal? Por que eu não consigo viver essa felicidade incondicional? Por que eu não consigo viver essa paz interior? Porque nós estamos tão apegados ao personagem que esses atributos estão adormecidos, mas não estão fora de nós. Você não tem, assim, que desenvolver esses atributos, né? Você tem que despertá-los. Então o que nós temos que fazer é despertar essa essência que está dentro da gente. Então, claro que o contexto aí do mundo material ajuda a esse despertar, né? Então tem lá a senhorinha está meio deprimida e tal, nasce um netinho e ela começa a ficar mais feliz, mais amorosa, muda a vida dela. Por quê? Despertou uma essência que estava adormecida, mas já estava nela, não estava fora. Nada vem de fora para dentro, já está tudo dentro da gente. Agora, no caso da felicidade, a gente passa boa parte do tempo condicionando a nossa felicidade. Então, eu vou ser feliz se eu tiver um terreiro assim ou assado. Eu vou ser feliz se meu carro for Y ou Z. Vou ser feliz se for isso ou aquilo. A gente começa a criar uma série de condicionamentos para ser feliz. E nunca é. Né? Porque a gente busca aquilo que a gente condicionou ao invés de viver a felicidade. Né? Então, o viver feliz não importa o que aconteça, né? É a felicidade incondicional, condicionar a felicidade. Mesma coisa do amor, a gente passa a condicionar o nosso amor. Seja em relação a pessoas, né? Ou, enfim, coisas, enfim, a gente começa a criar condições para expressar nosso amor. Quando a nossa essência espiritual, ela ama universalmente, né? Porque nós somos todos irmãos espirituais, né? Quando Deus cria os espíritos, não separa, não diferencia, é uma coisa só. Então, na essência, nós somos irmãos espirituais. Então a gente começa a criar condicionamento. Bem, eu vou amar quem vota no PT, vou amar quem vota no Bolsonaro, quem vota no... A gente começa a criar uma série de mecanismos para não viver o amor incondicional, né? Mas o amor incondicional já é a essência do espírito. Então, como que a gente vence esse videogame? Colocando em prática esses atributos do espírito. Quanto mais você conseguir colocar em prática esses atributos no seu cotidiano, mais você vai vencendo o jogo, né? Então o mundo te coloca questões. Ó, você vai amar quem pensa igual a você. Se você fizer isso, você não vence. Aí tem que voltar de novo. Se você consegue transcender essa lógica egóica, né, que o videogame coloca, você consegue viver a sua essência. Então você consegue colocar em prática aquele atributo. O mundo coloca que tem que ser feliz se tiver o celular mais moderno que tem. Aí o teu é o meia boca, aí você sofre. Não foi feliz, não passou no videogame, tem que voltar de novo. Então, olha, quanto mais você coloca em prática esses atributos, o que acontece? Mais você está superando o videogame e vai conseguir chegar no final da partida, né, do videogame e venceu, não tem mais o que passar. Aí você tem a terceira morte, né, que eu falei, né, que é superar essa individualidade humanizada e voltar a ser essência espiritual. Aí você vai ter a tua consciência realmente plena, vai ter todas as fases, a fase, sei lá, mineral, a fase vegetal, a fase animal, a fase humana, e vai começar a se preparar para a fase angelical, né? Então o que a gente tem que fazer para vencer o jogo? Amar universalmente, ser feliz incondicionalmente,
vivenciar essa fase interior que já está na nossa essência, né? Não deixar que o videogame aqui, né, essa Matrix, tire de você essas questões, esses atributos. Muitas vezes a gente faz algumas coisas, né, que para o outro dá a impressão que você não está vivendo em paz. Mas é da boca para fora. Criança faz muito isso, né? Como é que tem um nome que a gente fala? Quando a criança está, né, melindrando, como é que a gente fala? Que ela tá, aquele choro fingido. Manhosa, né? A gente faz umas manhas, faz umas brigas, faz umas coisas assim, né? Fala, pô, cara, ele está sofrendo muito. Não está. Internamente está super bem. Só que ele faz esse jogo pro videogame, né? Essas manhas. Então, assim, independente do exterior, o que importa é o interior. Isso ninguém consegue jogar. Só a própria consciência, né? Isso é uma coisa importante, legal. Dentro desse contexto, quem que vai nos julgar se nós somos certo ou errado? Nós mesmos, né? Não tem assim ninguém julgando se o que você faz é certo ou se você faz errado. É a tua própria consciência. Então, quando nós desencarnamos, vivemos nesse mundo astral por um período, 10 anos, se liberta dele, vai para essa consciência individual. Lá você vai poder avaliar, né? Se você acertou, se você errou, o que você quer passar de novo, né? Então, às vezes, a gente resolve passar por situações ou toma consciência que aquilo foi errado, tipo 2 anos depois. Vocês lembram uma mensagem fotografada alguns anos atrás, do menininho lá do Rio de Janeiro que foi arrastado no carro, né? O ladrão roubou o carro e tal. A mãe saiu, o menino ficou preso no cinto de segurança e foi arrastado. Depois de um tempo, ele psicografa uma mensagem, né, dizendo que há 2.000 anos atrás, em Roma, ele pegava a biga, amarrava os inimigos aí e arrastava os fulanos pela biga. 2.000 anos depois ele pede para passar pela mesma coisa, né? Então foi uma escolha dele 2.000 anos depois. Então às vezes ele está, entre aspas, apagando, né, algum erro do passado, não da encarnação passada anterior, mas de muitas anteriores, porque é quando a consciência julga que aquilo não foi legal e ele quer superar aquela situação. Então nós mesmos é que vamos escolher. Não tem ninguém acima da gente julgando. Você errou, você é malvado, agora você vai pagar. Somos nós mesmos, temos a nossa consciência, que a gente avalia e fala, bem, eu quero melhorar, eu quero acabar logo esse videogame. Então, onde que eu tenho que vencer? Então você mesmo avalia e faz seus planos, né? Claro que a gente negocia com outros espíritos, tem toda uma negociação tá acontecendo. Mas não tem ninguém te julgando, te condenando, né? É a nossa própria consciência que acaba percebendo o que tem que melhorar e acaba escolhendo. Igual no videogame, né? Se você não consegue passar de uma fase, você fala, não, eu quero tentar de novo. Você quer voltar. Então é a vontade é do espírito, né? Então essa vontade de querer ganhar a partida é do espírito, já está no espírito. Então você resolve voltar. Às vezes a gente ouve relatos, né? O espírito falou que ele não quer voltar mais. Ele tem um karma para vivenciar, mas ele não quer voltar. Porque está preso ao personagem. Na hora que ele se liberta do personagem e ele recupera essa consciência mais ampla, ele vai avaliar. Fala, não, eu quero seguir em frente. Então ele aceita essa volta, né? E aí, claro, às vezes tem alguns contextos que são colocados, as chamadas expiações, né? Então, na hora de planejar, você vai ter que voltar deficiente físico, sentimental, não sei o que, uma série de coisas e tal. E aí ele aceita, porque ele entende que aquilo vai ser importante para ele passar de fase, né? Então, assim, é uma negociação que é feita. E isso em todos os contextos. Então, a família é a mesma coisa. Ninguém nasce por acaso numa família. É feito todo um planejamento, escolhendo ali quem vai ser pai, quem vai ser mãe, né? E os papéis mudam, isso é interessante. Numa encarnação você é pai, na outra você é filho do mesmo espírito. Numa você é esposa, na outra você é o marido. Numa você é esposa, na outra você é pai, enfim. Os papéis mudam. Isso aqui é igual uma novela. O personagem, o ator, né? Cada novela ele faz um papel diferente. E a gente
somos um papel representado por esse ator. Então, essa essência nossa é o ator. E em cada encarnação ele resolve criar um personagem diferente. Quando você tem essa compreensão, supera uma série de problemas. Uma série de questões que a gente sofre, né? A gente passa, tem aí as questões que cada um vivencia, mas quando você entende que isso aqui é um personagem, né? E que os papéis mudam, fica tudo tão relativo, né? E tanto sofrimento assim acaba. Isso com a gente está encarnado. Imagina com um ser que está no mundo astral, né? Ele está lá vivenciando um personagem sem o corpo físico, mas com a mesma consciência nossa aqui. E de repente ele consegue ampliar aquela consciência e lembrar das encarnações. É só contar um caso para vocês. Eu ia contar nessa, não vou contar. A gente fez um atendimento uma vez, né? E aí apareceu lá um ser, né? Estava iludido. E estava procurando a esposa dele. Ah, porque a fulana, não sei o que, tal, não acho ela, estou procurando há muito tempo, etc, etc. Acho que eles foram casados no século XVIII, algo assim. O espírito foi a esposa, reencarnou, ele não, ele procurando. Só que o que acontece? Como ele pensava nela, o que estava encarnado sofria, né? Porque imagina, vamos dizer, desculpa, esqueci o nome. A Larissa. Ela está aqui encarnada e tal, e tem um fulano lá no século XVIII pensando nela. É o mesmo espírito. Vai chegar a influência, né? O espírito iludido está pensando nela e tal, ela vai sentir influência. Vai aparecer obsessão. A hora que vai atender o caso, aquele ser vai se manifestar. E aí, qual que era a questão? O cara estava procurando a esposa dele, do século XVIII. Só que a esposa do século XVIII estava encarnada como homem. Então ele estava sofrendo. Não, cadê ela, não sei o que, não sei o que. Ele está incorporado no médio, né? A hora que vê que a ex-esposa era homem, fala, mas não é minha esposa. Então, está com outro corpo, mas o espírito é o mesmo. Aí ele tem um choque assim, mental, né, de consciência, e por alguma razão ele começa a ter outras lembranças. Aí, com esse choque, vamos dizer assim, a consciência dele se expande e ele consegue superar o personagem, né? Ele estava preso a uma forma que aquele outro espírito teve numa encarnação do século XVIII. Você vê, ele estava já há 200 anos sofrendo, né? Porque ele não reencarnou, e vendo aquele personagem procurando a esposa e tal. Quando ele tem essa consciência que aquele espírito reencarnou e mudou até de sexo, é hora que ele desperta. Não, realmente, né? Então, enquanto espírito, eu posso encarnar de um jeito, de outro e tal. A hora que ele relativizou, vamos dizer, ficou o amor por aquele outro espírito, né? Que nós somos irmãos espirituais. Ficou um amor mais universal, mais universalizado, vamos dizer assim, né? E não mais por aquela forma que estava na mente dele, na mente do personagem. Então, eu falo assim, em qualquer trabalho espiritual, a real libertação é essa mudança de consciência. É quando ele para de pensar como personagem e recupera a consciência de ator, né? Ele passa a ser um ator e ele lembra, talvez não de todas, mas de um pacote de encarnações, onde ele viveu situações às vezes opostas, né? E com isso ele relativiza. Então, às vezes, tem, entre aspas, espírito preconceituoso? Tem. Que é racista? Tem. Porque está preso ao personagem. A hora que se liberta do personagem, acaba isso, né? Porque a individualidade não pode ser racista, porque ele vai encarnar em várias raças. Não vai poder ser machista, porque ele encarna em vários gêneros. Então, só vivencia esses preconceitos o encarnado e o desencarnado que está preso ao personagem, né? Então, como você faz isso? É libertando dessa consciência ilusória, né? que nós temos. Então, quando você vem de lá para cá, você está acompanhando o processo, a tua consciência está reduzindo para você encarnar. Até aí tudo bem. O problema é na volta, né? Porque você desencarna, tua consciência está limitada e ela tem que expandir. Só que essa expansão vai depender do teu mental, né? Por isso que o cara fica lá às vezes 100, 200, 300 anos sofrendo, porque ele fica preso ao personagem que ele criou
há um tempo atrás. Agora, para a gente encerrar essa primeira parte. Até um tempo atrás, umas décadas atrás, o espírito podia ficar séculos iludidos que não tinha problema, porque a Terra vivenciava, né, enquanto um palco aí de provas e expiações, a gente fala, esse tipo de situação. Então, se o cara ficasse 200 anos ali vivendo o personagem no mundo astral, não tinha problema. Agora tem, porque a Terra está mudando de estágio, né? Está deixando de ser provas e expiações para ser de regeneração. Então, o videogame vai se atualizar, vai vir como é que fala? Um upgrade. Vai ter um upgrade no videogame. Então, aquele que está iludido no astral, se ele não desperta, ele vai ser exilado, né? O que vai acontecer? Ele vai sair do videogame Terra para outro videogame em outro lugar. Continuar o seu processo aí existencial, mas não mais na Terra. Então, o tal exílio da Terra é isso. Aqueles que conseguem se despertar ainda enquanto tem esse tempo, continua no videogame aqui da Terra. Aqueles que não conseguem vão ter que ser exilados. Então, assim, é um castigo? Não necessariamente. É apenas uma questão de vibração, né? Colocando ele num contexto onde ele vai, uma hora, despertar e continuar a sua trajetória. Mas não vai ser possível nesse videogame, porque a regra vai modificar, né? Vai ter um upgrade no videogame, no software, né? E aqueles que não tá ainda desperto tem que sair. E nesse novo videogame, o chamado umbral não existe mais, né? Então essa etapa umbralina vai desaparecer. Então não tem como ter espírito ali nessa zona umbralina, porque nessa nova fase não vai existir essa faixa. Então quem está vivendo ainda aquela vibração vai ter que ser exilado, né? Naturalmente é atraído com outro campo aí de energias. São 9 em ponto, né? Eu pensei em fazer uma meditação. Essa meditação eu vou tentar conduzir para que vocês sintam um pouco da essência espiritual, essa felicidade plena, esse amor incondicional. Normalmente, né, peraí para apagar a luz branca, né, para deixar azul, a pessoa no seu campo mental visualiza cores, então, lilás, amarelo, verde, normal, mas raramente vê imagens, né, porque essa dimensão mais ampla, vamos dizer, o nosso personagem não está preparado para visualizar o que é o espiritar do espírito, mas a gente consegue sentir. Então eu vou tentar induzir um relaxamento, uma meditação, para que vocês possam sentir um pouquinho da essência que já está em cada um, certo? Então tem como apagar essa luz branca? Estou deixando. Não dá, Rita. Vem? Ah, tá. Aí apaga tudo, né? Vamos ver, às vezes a luzinha da câmera já fica tá legal. Aí. Beleza. Conseguiu. Joia. Então, Essa disposição de cadeira tá tranquilo, bom. tá ótimo. O que vocês vão fazer? Procurar uma posição confortável na cadeira e fechar os olhos, né? Vou fazer a meditação com o olho fechado. Vou deixar ela sentar e a gente começa. Então, feche os olhos, faça uma respiração profunda, sempre pelas narinas. Inspire e expire. Mais uma vez. Inspire e solte o ar bem devagar. Nesse momento, você vai usar esse tempo para entrar em contato com a sua essência real, a sua essência espiritual, quem você é de fato. Então, inspire e mentalize como se você estivesse
sentado na cadeira e uma chuva de luz azul caindo sobre você. A cada respiração, essa luz azul vai envolvendo seu corpo, da cabeça aos pés e relaxando profundamente. Sinta essa luz envolvendo seus pés, relaxando, retirando as dores, as tensões. Sinta essa luz também envolvendo os tornozelos, seus joelhos. Sinta as pernas leves e relaxadas. Mais uma vez, inspire profundamente e sinta essa luz azul envolvendo toda a sua coluna, vértebra por vértebra, relaxando profundamente a sua coluna e também toda a musculatura do seu corpo. Sinta essa luz agora envolvendo o pescoço, os ombros, seus braços, suas mãos, os cotovelos, os pulsos, cada um dos dedos das mãos, relaxando profundamente. E nesse momento, inspire e sinta essa luz azul envolvendo sua cabeça, relaxando os músculos da face, relaxando os músculos do queixo, relaxando a sua mandíbula, relaxando os seus olhos, relaxando também o seu cérebro e relaxando toda a sua pele. Sinta que nesse momento essa luz azul se transforma em uma luz rosa, um rosa clarinho e brilhante. E essa luz rosa ajuda a despertar a sua essência espiritual, que já é feliz incondicionalmente, que já é plenamente amorosa, que vive em paz. Sinta essa plenitude que é você, a sua essência, liberto de todo e qualquer pensamento, mentalize agora os raios do sol te envolvendo e você se transformando nesse sol. Você se transforma num sol que irradia de dentro para fora. Essa vibração que você irradia vai para todo o planeta, vai para todo o sistema solar, para toda a Via Láctea, para todo o universo. Você se liberta de toda a condição de tempo e espaço, se tornando apenas essa essência que vibra amor, felicidade e paz. Você vai aproveitar esse momento para fazer uma limpeza no seu campo mental, no seu campo emocional e físico. Mentalize que essa energia desce sobre sua mente, dissolvendo os pensamentos negativos, desce sobre o seu campo emocional, dissolvendo mágoas, tristezas, rancores,
limpando e purificando totalmente seu campo emocional. E essa luz também desce sobre o seu corpo físico, limpando cada uma das células do seu corpo físico. E ao limpar as células, todos os seus órgãos se regeneram. Trazendo assim mais saúde ao seu corpo físico, mais saúde ao seu campo mental e emocional. Sinta essa vibração percorrendo e purificando o seu ser. A energia do Espírito, como nós dissemos, não adoece, já é pura e perfeita, descendo e preenchendo os campos, vamos dizer assim, inferiores, renovando completamente suas energias físicas, mentais e emocionais. Então agora, nesse momento, eu vou contar lentamente de 10 até 1. E ao chegar no número 1, você vai voltando à sua consciência física, se sentindo uma nova pessoa, muito mais feliz, muito mais amorosa, com muito mais paz interior, com muito mais força para vencer toda e qualquer vicissitude da nossa vida humanizada. 10. Devagarzinho, comece a mexer as suas mãos. 9. Mexa também seus pés, vai voltando à sua consciência física. 8. Movimente seus braços, seus ombros. 7. Movimente as pernas. 6. Devagarzinho, dê uma boa espreguiçada, esticando, alongando. 5. Boceje, como se estivesse acordando de uma ótima noite de sono. 4. Agradeça por essa prática aos seus mentores, aos seus orixás, a Deus, por toda essa vibração. 3. Devagarzinho, vá abrindo seus olhos. 2. Vai voltando à sua consciência física, ao seu estado de vigília. E 1. Volte plenamente ao aqui e agora. Todos bem? Imagino que vocês estão com algumas dúvidas, alguns questionamentos. Aí vocês guardem para a próxima rodada. Já pode ir agendando. Claro. A gente Outra vez aí vocês vão falar mais, eu vou só responder.